Olá, eu sou o Sr. Veríssimo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, para o primeiro vídeo de teorias aqui do canal. Eu já fiz alguns vídeos teorizando, mas nada no nível do vídeo de hoje. Esse é um vídeo focado exclusivamente em teorias. Mais especificamente, eu quero teorizar um pouco sobre o segredo na floresta, sobre Santo Berço e o que realmente era o símbolo dele. Para esse vídeo deu muito trabalho, então eu espero que vocês gostem. E sem mais delongas, vamos direto pro rumo das teorias. Recentemente, na nova temporada de Ordem Paranormal, Desconjuração, o Selbit, nosso mestre, nos introduziu aos rituais. Um tipo de, entre aspas, magia que os ocultistas, se utilizando de símbolos, performam. Cada ritual tem 5 possíveis elementos atribuídos a ele. Elementos esses que regem o outro lado. Sangue, conhecimento, medo, energia e morte. Cada elemento é representado por uma figura geométrica. O conhecimento, por exemplo, tem como representante o triângulo, como visto no símbolo de transcendência. O elemento que mais nos interessa aqui, no entanto, é a morte, que é representada pelo círculo, mais especificamente, o espiral. Aqui vai uma descrição rápida do elemento morte e seus efeitos, feita pelo próprio Selbit. Tudo tem um começo e um fim, e o tempo leva todas as coisas. Nada que é transformado pela morte pode voltar ao que era antes. Os efeitos dos rituais de morte até agora, apresentados no RPG, giram todos em torno do tempo e do seu efeito nos humanos e na vida, como por exemplo, o ritual de envelhecimento localizado do Dante, ou os desenhos espirais nas armas dos scriptas, que aparentemente potencializavam consideravelmente as feridas feitas por elas. Esse efeito, no entanto, não é confirmado de ser causado pela morte. Eu posso estar falando merda aqui, mas a ideia é bem similar. A essa altura vocês já devem ter percebido, mas todo esse tema de tempo, vida, espirais e o elemento morte em si não soam um tanto familiar para vocês? Sim, todos os efeitos e poderes da morte estão presentes e são parte essencial no funcionamento de Santo Berço. O próprio símbolo do Santo Berço e os cristais verdes são um bom exemplo disso. Naturalmente, o símbolo do Santo Berço seria, portanto, um ritual de morte, já que ele é esteticamente quase idêntico com os outros rituais do elemento, e tem esse mesmo tema dentro dele. Certo? Não. O símbolo de Santo Berço é muito mais que um ritual. Primeiro, os rituais podem ter seus símbolos tatuados no corpo do usuário. Já o de Santo Berço, bom, se você viu O Segredo na Floresta, você sabe que fazer isso definitivamente não é uma boa ideia. Segundo, o símbolo de Santo Berço tem vontade própria. Ele é vivo, ele pensa. De fato, tudo indica que o símbolo, na verdade, com certeza não é um ritual, e sim uma criatura do elemento morte. Como visto com todos os Lusídios e a Cobaia 1, Ingrid, o símbolo se alimenta da sanidade do hospedeiro e, usando-a como fonte de poder, molda o ambiente ao seu redor em um lugar perfeito para a proliferação de vida humana. O símbolo cria uma espécie de paraíso para o seu hospedeiro, assim tornando ele cada vez mais dependente do parasita e dos arredores do próprio.
Dessa forma, ele pode continuar a se alimentar da sanidade do hospedeiro e atrair mais e mais vítimas para si. A dependência do parasita se torna tão grande que ele e o hospedeiro se tornam eventualmente um só ser. Como foi possível observar com Lourdete e Aninha no sanatório de Carpazinho, se o hospedeiro, após muito tempo de contato com o símbolo, forçadamente se desvincular do parasita, as consequências podem ser perturbadoras. Após serem forçadas a ficar na cela do sanatório, Lourdete e Aninha começaram a desesperadamente desenhar o símbolo nas paredes, buscando de alguma maneira se reconectar com ele. Mas era tarde demais. Agora, mudando um pouco de assunto, como eu sei que a Lourdete e a Aninha se conectaram com o símbolo? Bom, na verdade é a única explicação para tudo o que aconteceu com elas. De fato, elas tiveram a conexão com o símbolo muito antes de qualquer outra pessoa. Muito antes até mesmo da criação do próprio Santo Berço. Como isso aconteceu é um mistério, mas eu posso fazer um vídeo sobre o assunto, caso vocês realmente queiram. Agora, voltando ao Santo Berço. Com o tempo, o corpo delas, Lourdete e Aninha, se fundiram em uma criatura rastejante, bizarra, feita de lodo preto. Falando nele, o lodo preto é outro fator muito interessante nisso tudo. Aparentemente, o parasita usa ele como uma forma de se manifestar fisicamente nesse mundo, já que todas as criaturas que tinham ligação com o símbolo, sem exceção, eram feitas desse lodo. Os cientistas de Santo Berço conseguiram criar ele artificialmente, mas aparentemente ele já existia, antes mesmo de Santo Berço, como uma espécie de substância viscosa, sobrenatural, ligada ao próprio elemento morte. Já que Lourdete e Aninha se transformaram nele e mais recentemente nós vimos mais dele saindo daqueles existidos de morte no orfanato. O lodo preto, assim como a história da Lourdete e Aninha, tem mistérios suficientes ao redor dele para ter seu próprio vídeo. Caso vocês realmente queiram, deixem nos comentários, que eu com certeza faço. Então é isso. O símbolo de Santo Berço é um monstro, uma criatura parasita que utiliza da sanidade do seu hospedeiro para sobreviver. Certo? Bom, sim, mas não. O problema nisso tudo é que o símbolo funciona e é totalmente diferente de todos os monstros que a gente conhece. Talvez você tenha pensado em algum momento da explicação. Não faz sentido o símbolo ser um monstro. Como um desenho pode ser uma criatura do outro lado? Como uma simples forma geométrica se encaixa na categoria das horrendas criaturas que nós já vimos até hoje? De fato, um desenho não pode, por si só, ter vida como as criaturas do outro lado. Uma simples forma geométrica não pode ter consciência e poderes para fazer o que o símbolo fez. Não é assim que as coisas funcionam. Mas se o símbolo não tem vida, se o símbolo não é uma criatura por si só, se o símbolo não fez isso sozinho, então quem fez? O que ajudou ele? Quem ou o que é responsável por tudo isso, afinal? Para onde toda a sanidade drenada vai se o símbolo não é um ser vivo? A conclusão final que eu tiro de tudo isso é que o símbolo em si não é uma criatura, e sim uma maneira que uma certa criatura do outro lado encontrou de ficar mais forte às custas da nossa realidade. Essa criatura não é ninguém mais, nada menos que o grande boss final de O Segredo na Floresta, o Deus da Morte.
o grande coração do Santo Berço. A massa pulsante que representava o Santo Berço, no fim, se transformou na criatura mais horripilante que a gente já viu até hoje no RPG. O Deus da Morte. O que nos faz acreditar que, portanto, o Santo Berço, esse tempo todo, era parte de um dos 5 deuses do outro lado. E o símbolo era apenas a forma que ele utilizava para adentrar o nosso mundo. O símbolo era apenas uma maneira de estabelecer essa conexão entre um dos deuses do outro lado e a gente. Inevitavelmente, tudo isso me faz pensar, toda essa história me deixa uma pulga atrás da orelha, porque se o Deus da Morte encontrou uma maneira de usar o nosso lado a seu favor e ficar forte dessa maneira apenas com um símbolo, os outros deuses do outro lado com certeza também têm suas maneiras de fazer o que ele fez. Talvez não necessariamente por meio de um símbolo, mas talvez outra maneira que a gente ainda não sabe. Mas tudo isso com certeza é, no mínimo, assustador. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que deu relativamente bem mais trabalho de fazer do que os outros do canal, e eu espero que vocês tenham achado que ficou melhor do que o resto, porque eu pessoalmente acho que ficou. Modéstia à parte, muito obrigado, comenta o que achou, curta, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ter mais, vai ter muito mais. É nóis, e até a próxima.